Ricardo Souza Silvestre possui doutorado em filosofia pela Universidade de Montreal, Canadá. Foi acadêmico visitante nas universidades de Oxford, Reino Unido, Notre Dame e Quebec. Ele é autor e editor de vários livros, incluindo os volumes Vaishnava Concepts of God, Philosophical Perspectives e Beyond Faith and Rationality, que é Além da Fé e da Razão, que são ensaios sobre lógica, religião e filosofia, e é autor de mais de 40 artigos e capítulos de livros em lógica, filosofia da religião e epistemologia. Atualmente é professor da Universidade Federal de Campina Grande e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é o líder do projeto Conceitos de Deus e a Variedade de Teísmos nas Tradições Indianas, rumo a uma teoria teísta da consciência, financiado pela Fundação Joe Templeton. E vou ler um pouquinho para você sobre o livro que a gente vai estar ouvindo aqui hoje sobre esse trabalho acadêmico. Esse livro explora uma série de conceitos de Deus no Vaishnavismo, que é comumente referido como uma das grandes tradições monoteístas hindus. Ao abordar a questão de quais atributos Deus possui de acordo com fontes e tradições textuais Vaishnavas específicas, o livro localiza esses conceitos dentro de uma estrutura filosófica global. O livro está dividido em duas partes. A primeira parte é Deus nos textos Vaishnavas, trata de conceitos de Deus encontrados em alguns dos textos canônicos Vaishnavas mais proeminentes, como o Bhagavad Gita, o Bhagavata Purana, o Jayakya Samhita, como representante dos Pancharatras, e o Mahabharata. A segunda parte, Deus nas tradições Vaishnavas, aborda conceitos de Deus encontrados em diversas tradições Vaishnavas e seus respectivos teólogos-chave. Além dos Alvars, as 5 escolas Vaishnavas tradicionais, a tradição Shri Vaishnava, a tradição Madhva e a tradição Nimbarka, a tradição Pushti Marga e a tradição Chaitanya Vaishnava. E 2 contemporâneas, aquelas de Ramakrishna, que têm inclinações Vaishnava, e Swami Bhaktivedanta são considerados. O livro combina elementos normativos, críticos e descritivos. Alguns capítulos são de natureza filosófica e outros são mais descritivos. Cada um revela um conceito Vaishnava específico de Deus para futuras análises e críticas filosóficas. Escrito por especialistas que abrem novos caminhos nesta apresentação e representação da diversidade de textos e tradições Vaishnavas, o livro fornece abordagens que refletem a quantidade de deliberação filosófica e histórica sobre questões específicas e atributos divinos até agora considerados no campo dos estudos hindus. Este livro será de interesse para pesquisadores em disciplinas que incluem filosofia da religião, filosofia indiana, filosofia intercultural e comparativa, filosofia analítica da religião, estudos hindus, teologia e estudos religiosos. Então, muito obrigada, Ricardo, por aceitar o convite da gente para estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Agora é com você, nos conta um pouco desse projeto, como que ele nasceu, o que ele é e quem participou. Eu agradeço o convite, Radha Shakti, obrigado demais e parabéns pela iniciativa, esse programa periodicamente. Bom, então, esse livro, na verdade, ele é uma antologia, né? São vários capítulos escritos por pessoas diferentes, foi publicado pela Routledge, que é uma editora muito importante. Ele é um dos resultados de um projeto que eu e o Alan Herbert, cujo nome espiritual é Aishwarya, nós tivemos junto à Universidade de Birmingham. A Universidade de Birmingham, há 4 anos, ela teve um projeto milionário, né, com um valor de $2 milhões, intitulado Filosofia Global da Religião, onde um dos objetivos era quebrar um pouco essa assimetria que existe dentro da filosofia da religião contemporânea, na qual, prioritariamente, a tradição cristã e tradições abraâmicas são estudadas. E aí, dentro desse projeto, abriu-se uma chamada, né, para pessoas que teriam propostas para trabalhar outras tradições religiosas, né, dentro da filosofia, que a gente chama de tradições subrepresentadas. Subrepresentadas no sentido que a filosofia contemporânea acaba negligenciando essas tradições. E aí a gente teve um projeto, né,
aprovado, focado especificamente no conceito de Deus dentro do Vaishnavismo. Então, o livro, esse volume, ele é um dos resultados desse projeto que se encerrou no ano passado. Então, esse é o contexto. Então, o objetivo central era, e aí eu tenho que contextualizar um pouquinho, porque toda tradição religiosa é difícil você encontrar, eu particularmente não conheço, uma tradição religiosa na qual, digamos, os textos canônicos e os pensadores chaves ofereçam uma descrição sistemática dos pontos centrais da religião e, no nosso caso, do conceito de Deus relacionado com a tradição. A gente tem, obviamente, insights muito poderosos e úteis. No entanto, um trabalho sistemático acerca do que é o conceito de Deus, ou falando de outra forma, que propriedades Deus supostamente teria, se a gente está diante de um monoteísmo, ou a gente vai categorizar de outra forma, como panteísmo, como panenteísmo, como enoteísmo. Então, todas essas questões, do ponto de vista dos livros canônicos, e mesmo dos assim chamados acharyas, elas estão em aberto, no sentido de que elas não foram trabalhadas de forma precisa. E aí eu vou dar só um exemplo, mas eu deixo para depois, porque eu sei que você tem uma pergunta relacionada com isso. Então, nosso objetivo foi pegar as principais tradições Vaishnavas, e a gente convidou especialistas nessas tradições, e a gente pediu para eles tentarem escrever algo que nos informasse as características básicas do conceito de Deus nessas tradições Vaishnavas, tanto nas tradições, que é a segunda parte do texto, como nas escrituras, algumas escrituras centrais, né? A Bhagavad Gita, como você mencionou, a Gita, o Bhagavatam Purana, o Pancharatra e o Mahabharata. Então, essa foi a ideia central, né? O livro ele contém contribuições tanto de filósofos, ou seja, pessoas que trabalham em filosofia, ensinam em departamento de filosofia, como pessoas que trabalham na assim chamada área de estudos indianos ou estudos hindus, né? Que no Brasil eles estariam dentro aí de departamentos de ciências da religião, que lá fora, em geral, o nome é Religious Studies. Então é um livro misto, no sentido de que tem alguns capítulos que são mais filosóficos e outros, como você mencionou, mais descritivos e até um tanto quanto históricos. Então esse basicamente é o objetivo central e uma visão geral do que é o livro.